Perícias fisioterápicas, 50 questões, 351, 400. Questão 351. Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, qual domínio avalia a capacidade de realizar atividades? A. Ou funções do corpo. B. E estruturas do corpo. C. E atividades e participação. D. Ou fatores ambientais e fatores pessoais. Resposta correta: C. Explicação: do domínio atividades e participação ou da CIF avalia a capacidade de realizar atividades, de execução de tarefas pelo indivíduo, e participação, desenvolvimento em situações da vida. Diferencia capacidade, o que pessoa pode fazer em ambiente padronizado, ou de desempenho, o que faz no ambiente habitual. Funções do corpo, A. Ou são processos fisiológicos, estruturas, B. Ou são partes anatômicas, fatores ambientais, D. Ou são aspectos externos, fatores pessoais, E. Ou são características individuais. Esta classificação é fundamental em perícias para avaliar limitações funcionais, incapacidades e necessidades de adaptação, fornecendo linguagem universal para descrição de funcionalidade e deficiência. Questão 352. Em perícia de incapacidade laborativa, qual conceito define a impossibilidade de retorno à função habitual? A. E incapacidade temporária. B. E incapacidade permanente. C. E invalidez. D. E deficiência. E. E limitação funcional. Resposta correta: B. Explicação: na incapacidade permanente define impossibilidade definitiva de retorno à função laboral habitual, mesmo após tratamento e reabilitação máximos. Pode ser total, para qualquer atividade, ou parcial, para função específica. Incapacidade temporária, A. Ou é reversível com tratamento. Invalidez, C. Ou é incapacidade total e permanente para qualquer trabalho. Deficiência, D. Ou é perda de estrutura ou função. Limitação funcional, C. Ou é restrição de capacidade. A avaliação considera de natureza da lesão, doença, prognóstico médico, resposta ao tratamento, capacidade funcional residual e exigências do trabalho. Determinação tem implicações previdenciárias importantes, podendo gerar aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Questão 353. Qual teste é fundamental para a avaliação da capacidade funcional do ombro em perícia? A. O teste de Job, de lata vazia. B. O teste de Lachan. C. O teste de gaveta anterior. D. O teste de MC Murray. E. O teste de Patrick. Resposta correta: A. Explicação: do teste de Job, de lata vazia, é fundamental para a avaliação do ombro, testando especificamente o músculo supraespinal e integridade do manguito rotador. Realizado com braço abduzido a 90 graus, rotação interna, resistência à elevação. Teste positivo indica lesão do supraespinal. Teste de Lachan, B, e avalia ligamento cruzado anterior do joelho, gaveta anterior, C, também para LCA. MC Murray, D, O para meniscos, Patrick, C, O para articulação sacroiliaca. Outros testes importantes para ombro, Guineer, de impacto, Hawkins-Kennedy, de impacto, teste da apreensão, de instabilidade, e SPEED, tendinite bicipital. A avaliação completa do ombro deve incluir amplitude de movimento, força muscular, e testes específicos para cada estrutura. Questão 354. Em avaliação pericial de lombalgia, qual exame de imagem é mais específico para identificar compressão nervosa? A. Radiografia simples. B. Ressonância magnética. C. Tomografia computadorizada. D. Ultrassonografia. E. Cintilografia óssea. Resposta correta: B.
Explicação da ressonância magnética é mais específica para identificar compressão nervosa, fornecendo excelente visualização de tecidos moles e discos intervertebrais, ligamentos, músculos, medula espinal e raízes nervosas. Permite identificar hérnias discais, estenoses e comprometimento neural. Radiografia SAA mostra apenas estruturas ósseas. Tomografia C é boa para ossos, mais limitada para tecidos moles. Ultrassom D tem penetração limitada. Cintilografia CE detecta alterações metabólicas ósseas. RM é padrão ouro para avaliação de patologias discais e comprometimento neural, essencial em perícias de lombalgia para estabelecer nexo causal entre alterações estruturais e sintomas funcionais. Questão 355. Qual parâmetro é utilizado para classificar limitação funcional de membro superior em perícia? A. E dor referida apenas. B. Amplitude de movimento e força muscular. C. E idade do paciente. D. Tempo de lesão. E. Tipo de tratamento realizado. Resposta correta: B. Explicação da amplitude de movimento e força muscular são parâmetros fundamentais para classificar limitação funcional de membro superior, quantificando objetivamente as perdas funcionais. Goniometria mede limitações articulares, dinamometria avalia a perda de força. Dor, SAA, é subjetiva. Idade, C, é fator individual. Tempo de lesão, D, influencia prognóstico. Tipo de tratamento, CE, é histórico. A avaliação inclui amplitudes ativas e passivas de todas as articulações, força muscular por grupos, de escala 0-5, testes funcionais específicos, e capacidade para atividades de vida diária. Tabelas de incapacidade convertem perdas funcionais em percentuais de comprometimento, fundamentando decisões periciais e indenizatórias. Questão 356. Em perícia previdenciária, qual conceito define a capacidade para atividade laboral diversa da habitual? A. Readaptação profissional. B. Reabilitação profissional. C. Incapacidade total. D. Incapacidade parcial. E. Limitação temporária. Resposta correta: B. Explicação da reabilitação profissional define processo de capacitação para atividade laboral diversa da habitual quando há incapacidade para a função original. Visa reintegração ao mercado de trabalho através de novo aprendizado profissional. Readaptação, SAA, é mudança de função na mesma empresa. Incapacidade total, C, impede qualquer trabalho. Parcial, D, permite trabalho com limitações. Limitação temporária, CE, é transitória. Reabilitação considera incapacidade funcional residual, escolaridade, experiência prévia, idade, e mercado de trabalho disponível. Pode gerar direito a auxílio acidente quando não recupera totalmente a capacidade laboral. Processo deve ser tecnicamente possível e economicamente viável para o segurado. Questão 357. Qual método é utilizado para avaliação objetiva da marcha em perícia fisioterápica? A. Observação clínica apenas. B. Análise cinemática computadorizada. C. Relato do paciente. D. Tempo de caminhada. E. Escala visual analógica. Resposta correta: B. Explicação da análise cinemática computadorizada é método objetivo para avaliação da marcha, quantificando parâmetros temporais, espaciais e angulares do movimento. Fornece dados precisos sobre desvios patológicos. Observação clínica, A, é subjetiva. Relato do paciente, C, é subjetivo. Tempo de caminhada, D, é apenas um parâmetro. Escala visual, I, mede dor percepção. Análise inclui velocidade, cadência, comprimento do passo, amplitude articular, momentos articulares, e padrões de ativação muscular.
Importante em perícias para quantificar limitações funcionais, comparar com padrões normais e estabelecer grau de comprometimento. Outros métodos: plataforma de força, eletromiografia dinâmica e análise de pressão plantar. Questão 358. Em avaliação de sequela neurológica, qual escala é mais utilizada para medir independência funcional? A. Escala visual analógica de dor. B. Medida de independência funcional, CNIF. C. Escala de Borg. D. Índice de Bartel. E escala de Glasgow. Resposta correta: B. Explicação: da medida de independência funcional, CNIF, é mais utilizada para medir independência funcional em sequelas neurológicas, avaliando 18 itens em domínios motor e cognitivo. Pontuação de 1, dependência total, a 7, independência completa. EVA, A, o medidor. Borg, C, o mede percepção de esforço. Bartel, D, é similar mais menos abrangente. Glasgow, C, o mede nível de consciência. MIF avalia, do autocuidado, controle esfincteriano, transferências, locomoção, comunicação e cognição social. É padrão em reabilitação neurológica, fornece dados objetivos para perícias, prediz necessidade de cuidados e monitora evolução funcional. Essencial para determinar grau de dependência e necessidades assistenciais. Questão 359. Qual exame é fundamental para avaliação de força muscular em perícia de neuropatia periférica? A. Eletromiografia. B. Radiografia. C. Ressonância magnética. D. Ultrassonografia. E. Tomografia computadorizada. Resposta correta: A. Explicação: da eletromiografia é fundamental para avaliação de força muscular em neuropatia periférica, avaliando função neuromuscular através da atividade elétrica muscular. Detecta denervação, reinervação e grau de comprometimento. Radiografia, SB, não avalia função muscular, RM, C, mostra anatomia mas não função. Ultrassom, D, é limitado para a função. Tomografia, CE, avalia anatomia óssea. EMG inclui velocidade de condução nervosa, detecta neuropatia, eletromiografia de agulha, avalia unidades motoras, e testes específicos, latência, amplitude. Correlaciona achados elétricos com déficits funcionais, estabelece prognóstico, e orienta a reabilitação. Essencial em perícias para objetivar comprometimento neurológico e estabelecer nexo causal. Questão 360. Em perícia de capacidade laborativa, qual fator é determinante para retorno ao trabalho? A. Idade do trabalhador. Apenas. B. Demandas funcionais específicas da atividade. C. Tempo de afastamento. D. O valor do salário. E. O local de trabalho. Resposta correta: B. Explicação: das demandas funcionais específicas da atividade são determinantes para retorno ao trabalho, devendo ser compatíveis com capacidade funcional residual do trabalhador. Análise compara exigências do cargo com limitações apresentadas. Idade, A, é fator mas não determinante. Tempo de afastamento, C, influencia a reabilitação. Salário, D, e local, C, são irrelevantes funcionalmente. Demandas incluem esforço físico, posturas exigidas, repetitividade, carga cognitiva, ambiente de trabalho, e riscos ocupacionais. A avaliação funcional deve ser específica para cada ocupação. Compatibilidade determina de retorno sem restrições, retorno com adaptações ou incapacidade para função específica. Base para recomendações de readaptação ou reabilitação profissional. Questão 361. Qual teste avalia especificamente a integridade do ligamento cruzado anterior em perícia do joelho?
A. O teste de Lacham B. O teste de MC Murray C. O teste de Apley D. O teste de gaveta posterior E. O teste de estresse em valgo. Resposta correta, vá. Explicação: do teste de Lacha avalia especificamente a integridade do ligamento cruzado anterior, sendo considerado mais sensível que o teste de gaveta anterior. Realizado com o joelho em 20 a 30 graus de flexão, aplicando força anteroposterior na tíbia. MC Murray, B, testa meniscos, Apley, C, também para meniscos, gaveta posterior, D, para ligamento cruzado posterior, estresse em valgo, C, para ligamento colateral medial. Teste positivo indica frouxidão anterior anormal, sugerindo lesão do LCA. Outros testes para LCA, gaveta anterior, teste do pivot shift, e jerk test. Avaliação completa do joelho deve incluir todos os ligamentos, meniscos, e testes funcionais. Importante correlacionar achados clínicos com exames de imagem. Questão 362. Em avaliação de sequela de traumatismo crânioencefálico, qual domínio funcional é prioritário? A. Em força muscular apenas. B. Amplitude articular. C. Função cognitiva e comportamental. D. Coordenação motora fina. E. Resistência cardiovascular. Resposta correta, C. Explicação: da função cognitiva e comportamental é prioritária em sequelas de TCE, pois frequentemente determina capacidade de retorno ao trabalho e independência funcional. Inclui, de memória, atenção, função executiva, linguagem, e controle comportamental. Força muscular, A. Amplitude, B. Coordenação, D. E resistência, C. São importantes, mas secundárias se cognição estiver preservada. Avaliação cognitiva utiliza testes neuropsicológicos, escalas funcionais, observação comportamental e avaliação de atividades de vida diária. Sequelas cognitivas podem ser sutis, mas incapacitantes para trabalhos complexos. Reabilitação cognitiva pode melhorar função. Perícia deve avaliar impacto real na capacidade laborativa e social. Questão 363. Qual parâmetro é fundamental na avaliação pericial de limitação respiratória? A. Saturação de oxigênio apenas. B. Espirometria e teste de esforço. C. Radiografia de tórax. D. Frequência respiratória e gasometria arterial. Resposta correta, B. Explicação: da espirometria e teste de esforço são fundamentais para avaliação de limitação respiratória, quantificando capacidade ventilatória e tolerância ao exercício. Espirometria mede volumes e fluxos pulmonares, teste de esforço avalia limitação funcional. Saturação isolada, A, é insuficiente. Radiografia, C, mostra anatomia. Frequência respiratória, D, é apenas um parâmetro. Gasometria, C, e avalia trocas gasosas. Testes incluem CVF, VF1, relação VF1-CVF, capacidade de difusão, e teste de caminhada de 6 minutos. Classificação de limitação considera valores espirométricos, tolerância ao esforço, necessidade de oxigenoterapia, e impacto nas atividades diárias. Fundamental para perícias previdenciárias e ocupacionais. Questão 364. Em perícia de lesão de manguito rotador, qual movimento é mais limitado? A. Inflexão do ombro. B. Abdução do ombro. C. Adução do ombro. D. Extensão do ombro. E. Rotação externa. Resposta correta, B. Explicação: da abdução do ombro é movimento mais limitado em lesão de manguito rotador, especialmente por comprometimento do músculo supraespinal, principal abdutor. Limitação ocorre principalmente no arco 60 a 120 graus, arco doloroso. Flexão, pode estar limitada mais menos que abdução,
adução, C, ou geralmente preservada, extensão, D, ou pode estar limitada, rotação externa, CE, ou limitada se infraespinal comprometido. A avaliação deve incluir amplitude ativa e passiva, força muscular específica, testes provocativos de Job, Neyer, Hawkins, e correlação com exames de imagem. Limitação funcional impacta atividades acima da cabeça. Importante diferenciar limitação por dor de limitação por fraqueza muscular. Questão 365. Qual critério define cronificação de dor em perícia médica? A. E dor por mais de 1 mês. B. O dor por mais de 3 meses. C. O dor por mais de 6 meses. D. O dor por mais de 1 ano. E. O dor contínua independente do tempo. Resposta correta, C. Explicação: da cronificação de dor é definida por persistência além de 6 meses, quando ultrapassa tempo esperado de cicatrização tecidual e perde função protetiva, tornando-se doença por si só. Menos de 6 meses é considerada dor aguda ou subaguda. Dor crônica tem características: persistência além da lesão inicial, componentes neuroplásticos, aspectos psicossociais, e menor correlação com achados estruturais. A avaliação deve considerar intensidade, frequência, limitação funcional, interferência nas atividades, tratamentos realizados, e componentes comportamentais. Importante distinguir dor crônica primária, sem lesão estrutural, de secundária, com patologia identificável. Impacto na capacidade laborativa pode ser significativo independente de achados objetivos. Questão 366. Em avaliação de sequela de fratura de coluna vertebral, qual parâmetro indica instabilidade? A. E dor local apenas. B. O limitação de movimento. C. O deformidade radiológica com déficit neurológico. D. O espasmo muscular e idade do paciente. Resposta correta, C. Explicação: da deformidade radiológica com déficit neurológico indica instabilidade da coluna vertebral, sugerindo comprometimento das estruturas de suporte e risco de piora neurológica. Dor isolada, SA, ou não indica instabilidade, limitação de movimento, B, ou pode ser por dor, espasmo muscular, D, ou é reação protetiva, idade, CE, ou é fator individual. Critérios de instabilidade incluem deformidade progressiva, déficit neurológico associado, falência das estruturas de suporte, 3 colunas de Dennis, e evidência radiológica de instabilidade. A avaliação requer exames dinâmicos, ressonância magnética, e correlação clínico-radiológica. Instabilidade pode exigir tratamento cirúrgico e impacta significativamente prognóstico funcional e capacidade laborativa. Questão 367. Qual escala é utilizada para classificar limitação funcional em lesão medular? A. Escala de Ashworth. B. Escala Ásia, American Spinal Injury Association. C. Escala de Glasgow. D. Escala de Rankin e escala de Bartel. Resposta correta, B. Explicação: da escala Ásia é padrão internacional para classificar lesão medular, avaliando função motora e sensitiva para determinar nível e completude da lesão. Classifica de A, completa, A é, normal. Ashworth, A, ou mede espasticidade, Glasgow, C, o nível de consciência, Rankin, D, e incapacidade pós-AVC, Bartel, C, o independência funcional geral. As inclui, exame motor, força muscular de grupos-chave, exame sensitivo, toque leve e picada, reflexos, e determinação do nível neurológico. Classificação orienta prognóstico, tratamento, e expectativas funcionais. Fundamental em perícias para estabelecer grau de comprometimento, potencial de recuperação, e necessidades assistenciais permanentes. Questão 368.
Em perícia de epicondilite lateral, cotovelo de tenista, qual teste específico é positivo? A. Um teste de Fallen B, um teste de Tinel C, um teste de Cosen D, um teste de Finkelstein e um teste de Speed. Resposta correta, C. Explicação: do teste de Cosen é específico para epicondilite lateral, provocando dor no epicôndilo lateral durante extensão do punho contra resistência com cotovelo estendido. Reproduz sintomas da condição. Fallen A. Atesta síndrome do túnel do carpo. Tinel B. Também para túnel do carpo. Finkelstein D. Para tenossinovite de Kervan. Speed C. Para tendinite do bíceps. Outros testes para epicondilite lateral, teste de Mil e extensão do terceiro dedo contra resistência, e teste da cadeira, levantar cadeira. Condição comum em trabalhadores com movimentos repetitivos de extensão do punho. A avaliação deve incluir palpação do epicôndilo, testes provocativos e análise de atividades desencadeantes. Importante para estabelecer nexo ocupacional. Questão 369. Qual método é mais objetivo para avaliação de equilíbrio em perícia neurológica? A. Um teste de Romberg apenas B, ou posturografia computadorizada C, ou observação da marcha D, o relato do paciente é o teste do degrau. Resposta correta, B. Explicação: da posturografia computadorizada é método mais objetivo para avaliação de equilíbrio, quantificando oscilações posturais através de plataforma de força. Fornece dados precisos sobre controle postural. Romberg A. É teste clínico básico. Observação da marcha C. É subjetiva. Relato do paciente D. É subjetivo. Teste do degrau C. É funcional mas não quantitativo. Posturografia avalia o centro de pressão, velocidade de oscilação, área de deslocamento e estratégias de controle postural. Testa diferentes condições, olhos abertos e fechados, superfície firme e instável, informação visual disponível bloqueada. Importante em perícias de distúrbios vestibulares, neurológicos e sequelas traumáticas. Correlaciona com risco de quedas e limitações funcionais. Questão 370. Em avaliação de sequela de queimadura, qual fator mais impacta a capacidade funcional? A. Ou porcentagem de área queimada B, ou profundidade da queimadura C, ou localização e formação de cicatrizes retráteis D, e a agente causador é tempo de internação. Resposta correta, C. Explicação: da localização e formação de cicatrizes retráteis mais impactam capacidade funcional em sequelas de queimadura. Cicatrizes em áreas de flexão, pescoço, axilas, cotovelos, joelhos, causam limitações funcionais significativas. Porcentagem A, e profundidade B, e influenciam gravidade inicial, agente causador D, e tempo de internação C, são fatores históricos. A avaliação deve incluir amplitude articular, elasticidade tecidual, força muscular, sensibilidade e limitações funcionais específicas. Cicatrizes podem evoluir por anos, necessitando reavaliações periódicas. Tratamento inclui fisioterapia, órteses e cirurgia plástica reconstrutiva. Importante avaliar impacto estético e funcional para fins indenizatórios e readaptação profissional. Questão 371. Qual exame complementa a avaliação clínica em suspeita de síndrome do túnel do carpo? A. Radiografia do punho B, e eletroneuromiografia C, ressonância magnética D, ultrassonografia E, tomografia computadorizada. Resposta correta, B. Explicação: da eletroneuromiografia complementa a avaliação clínica da síndrome do túnel do carpo,
objetivando o comprometimento do nervo mediano através de testes de condução nervosa. Detecta lentificação da velocidade de condução e prolongamento de latências. Radiografia, SA, ou não avalia função nervosa, RMC, pode mostrar anatomia mas não função. Ultrassom, SD, é útil mas menos específico. Tomografia, CE, e avalia estruturas ósseas. ENMG é padrão ouro para confirmação diagnóstica, graduação da severidade, e monitoramento evolutivo. Testes incluem latência motora e sensitiva, velocidade de condução e amplitude. Correlação clínico-eletrofisiológica é fundamental. Importante para confirmar diagnóstico em perícias ocupacionais e determinar prognóstico. Questão 372. Em perícia de incapacidade por fibromialgia, qual critério é fundamental para diagnóstico? A. Em exames laboratoriais alterados. B. Em alterações radiológicas. C. Pontos dolorosos específicos. Tender points. D. E idade da paciente. E. O histórico familiar. Resposta correta: C. Explicação: os pontos dolorosos específicos, tender points, são fundamentais para diagnóstico de fibromialgia, conforme critérios do American College of Rheumatology. São 18 pontos específicos, diagnóstico requer 11 ou mais pontos dolorosos. Exames laboratoriais, A, e radiológicos, B, são normais na fibromialgia. Idade, D, e histórico familiar, C, são fatores epidemiológicos. Critérios atuais também consideram dor difusa por mais de 3 meses, fadiga, sono não reparador, e alterações cognitivas. Diagnóstico é clínico, por exclusão. Avaliação pericial deve considerar impacto funcional, limitações nas atividades diárias, resposta a tratamentos, e incapacidade laborativa. Condição controversa em perícias por subjetividade dos sintomas. Questão 373. Qual parâmetro define incapacidade laborativa temporária em lesão músculo-esquelética? A. Presença de dor apenas. B. Limitação funcional que impede atividade laboral específica. C. E idade do trabalhador. D. Tipo de empresa. E. O salário recebido. Resposta correta: B. Explicação: da limitação funcional que impede atividade laboral específica define incapacidade temporária, devendo ser transitória e com expectativa de recuperação. Avaliação compara demandas do trabalho com capacidade funcional atual. Dor isolada, A, é insuficiente sem limitação funcional. Idade, C. Tipo de empresa, D, e salário, C, são irrelevantes. Critérios incluem natureza da lesão, limitações específicas, prognóstico de recuperação, tratamentos disponíveis, e possibilidade de adaptação do trabalho. Incapacidade deve ser documentada objetivamente através de exame físico, testes funcionais, e exames complementares. Reavaliações periódicas são necessárias para acompanhar evolução e determinar momento de alta ou conversão para incapacidade permanente. Questão 374. Em avaliação de limitação visual para perícia, qual exame é fundamental? A. Campimetria apenas. B. E acuidade visual e campo visual. C. Pressão intraocular. D. Ou biomicroscopia. E. Angiografia retiniana. Resposta correta: B. Explicação: da acuidade visual e campo visual são fundamentais para avaliação de limitação visual, quantificando perda da função visual central e periférica. Definem grau de incapacidade visual conforme critérios legais. Campimetria isolada, A, e avalia apenas campo visual. Pressão intraocular, C, detecta glaucoma mas não quantifica limitação. Biomicroscopia, D, e examina estruturas anteriores. Angiografia, CE, é específica para a retina.
A avaliação inclui acuidade visual corrigida, campo visual computadorizado, visão de cores, sensibilidade ao contraste e adaptação ao escuro. Critérios legais definem cegueira legal, acuidade menor que 0,05, baixa visão 0,05 0,3 e deficiência visual. Importante para benefícios previdenciários, readaptação profissional e auxílios tecnológicos. Questão 375. Qual teste avalia especificamente a função do nervo ciático em perícia neurológica? A. O teste de Lazeg. B. O teste de Babinski. C. O teste de Romberg. D. O teste de Weber. E o teste de Rini. Resposta correta: VA. Explicação: o teste de Lazeg avalia especificamente função do nervo ciático, detectando irritação ou compressão através de elevação passiva da perna estendida. Teste positivo reproduz dor ciática. Babinski, B, testa reflexo cutâneo plantar. Romberg, C, e avalia equilíbrio. Weber, D, e Rini, C, testam audição. Teste de Lazeg positivo sugere hérnia discal, ciatalgia ou irritação radicular. Variações incluem Lazeg contralateral, Lazeg sentado e teste de Bragard. A avaliação do ciático deve incluir exame motor, flexão plantar, dorsiflexão, sensitivo, dermatomo L5, S1 e reflexos Aquileu. Correlação com exames de imagem é importante para confirmar compressão e orientar tratamento. Questão 376. Em perícia de perda auditiva ocupacional, qual frequência é mais afetada inicialmente? A. O 500 Hz. B. O 1000 Hz. C. O 4000 Hz. D. O 6000 Hz. O 8000 Hz. Resposta correta: C. Explicação: da frequência de 4000 Hz é mais afetada inicialmente na perda auditiva ocupacional, SPER, criando entalhe audiométrico característico. Esta frequência é mais vulnerável ao trauma acústico crônico. Frequências conversacionais, 500 a 2000 Hz, são afetadas posteriormente. 6000 Hz, D, e 8000 Hz, C, também são precocemente afetadas, mas 4000 Hz é típica. Padrão audiométrico em V ou U é característico da PER. A avaliação deve incluir audiometria tonal, logoaudiometria, imitanciometria e história ocupacional detalhada. Importante estabelecer nexo causal com exposição ocupacional, afastar outras causas de idade, ototóxicos, infecções, e quantificar grau de perda para fins indenizatórios. Prevenção através de proteção auditiva é fundamental. Questão 377. Qual critério define invalidez em perícia previdenciária? A. Incapacidade temporária prolongada. B. Incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa. C. Limitação funcional parcial. D. Idade avançada apenas, e doença grave independente da funcionalidade. Resposta correta: B. Explicação: a invalidez é definida por incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, mesmo após tratamento e reabilitação. É grau máximo de incapacidade. Incapacidade temporária, A, é reversível. Limitação parcial, C, permite algumas atividades. Idade, D, não determina invalidez per si. Doença grave, ou pode não gerar incapacidade funcional. A avaliação considera incapacidade funcional global, possibilidade de reabilitação profissional, prognóstico médico, e potencial laborativo residual. Invalidez gera aposentadoria por invalidez, com possibilidade de revisão se houver recuperação. Perícia deve ser rigorosa pois benefício é vitalício.
Importante diferenciar incapacidade para trabalho habitual, que pode permitir reabilitação, de incapacidade para qualquer trabalho. Questão 378. Em avaliação de sequela de acidente vascular cerebral, qual escala mede dependência funcional? A. Escala de Rankin modificada B. Escala de Glasgow C. Escala NIS D. Escala de Ashworth e escala de Braden. Resposta correta, vá. Explicação da escala de Rankin modificada mede dependência funcional após AVC, graduando de 0, sem sintomas, a 6, de morte. Avalia capacidade para atividades diárias e independência. Glasgow, B, mede consciência. NIS, C, avalia déficit neurológico agudo. Ashworth, D, mede espasticidade. Braden, C, avalia risco de úlceras. Rankin considera sintomas, limitações funcionais, necessidade de ajuda, e capacidade para atividades habituais. É padrão em estudos de AVC e útil em perícias para determinar grau de incapacidade e dependência. Complementa outras avaliações funcionais, CMIF, Bartel. Importante para determinar necessidade de cuidados, prognóstico funcional e benefícios previdenciários. Questão 379. Qual exame objetiva a avaliação de coordenação motora em perícia neurológica? A. Eletromiografia apenas B. Teste dedo nariz e calcanhar joelho C. Ressonância magnética D. Potencial evocado E. Eletroencefalografia. Resposta correta, B. Explicação: os testes dedo nariz e calcanhar joelho objetivam avaliação de coordenação motora, testando precisão e suavidade dos movimentos. Detectam ataxia cerebelar ou alterações de coordenação. EMG, SA, e avalia função neuromuscular mas não coordenação, RM, C, mostra anatomia. Potencial evocado, SD, testa vias específicas, EEG, CE, e avalia atividade cortical. Outros testes incluem movimentos alternados rápidos, de endococinesia, teste de Stewart-Holmes, rechaço, e prova index-index. A avaliação deve incluir coordenação de membros superiores, inferiores, e axial. Importante em sequelas de AVC cerebelar, traumatismo craniano, esclerose múltipla, e outras condições neurológicas. Correlaciona com capacidade funcional e limitações nas atividades diárias. Questão 380. Em perícia de lesão do plexo braquial, qual sinal indica lesão alta, C5, C6? A. Garra ulnar B. Paralisia de Erb Duchenne C. Sinal de Horner D. Paralisia de Klump perda sensitiva em território ulnar. Resposta correta, B. Explicação: da paralisia de Erb Duchenne indica lesão alta do plexo braquial, C5, C6, afetando músculos proximais, deltoide, bíceps, supraespinal e infraespinal. Braço fica em adução e rotação interna. Garra ulnar SA, indica lesão do nervo ulnar, Horner, C, pode acompanhar lesões baixas, Klump, D, lesão baixa, C8, T1, perda sensitiva ulnar, CE, específica do nervo ulnar. Lesão alta afeta, abdução do ombro, flexão do cotovelo, e supinação. A avaliação deve incluir teste motor específico de cada raiz, mapeamento sensitivo, reflexos, e eletroneuromiografia. Importante determinar nível da lesão, completude e prognóstico de recuperação. Impacto funcional é significativo, especialmente para atividades laborais que exigem uso dos membros superiores. Questão 381. Qual parâmetro define limitação funcional grave em amputação de membro inferior?
A. O nível de amputação apenas B, e idade do paciente C. A capacidade de deambulação com prótese D. A causa da amputação é o tempo desde a amputação. Resposta correta, C. Explicação: da capacidade de deambulação com prótese define limitação funcional em amputação de membro inferior, determinando o grau de independência e capacidade laborativa. Nível de amputação, A, influencia mas não determina isoladamente. Idade, B, é fator individual. Causa, D, e tempo, C, são históricos. Avaliação considera, nível funcional com prótese, velocidade de marcha, resistência, capacidade para escadas, terrenos irregulares, e atividades específicas. Fatores que influenciam nível de amputação, qualidade do coto, adaptação protética, força residual, equilíbrio e motivação. Reabilitação adequada pode permitir retorno a muitas atividades. Importante avaliar limitações específicas para determinar readaptação profissional e benefícios previdenciários. Questão 382. Em avaliação de dor crônica, qual instrumento é mais utilizado para mensuração? A. Goniometria B, ou dinamometria C, e escala visual analógica, SEVA, D. Teste de esforço E, eletroneuromiografia. Resposta correta, C. Explicação: da escala visual analógica, SEVA, é mais utilizada para mensuração de dor crônica, fornecendo quantificação subjetiva da intensidade dolorosa 0-10. É simples, reprodutível e validada. Goniometria A, ou mede amplitude articular, dinamometria B, ou mede força, teste de esforço D, e avalia capacidade cardiovascular, NMG, CE, e avalia função neuromuscular. Outras escalas incluem escala numérica, escala descritiva, e questionários específicos CMC-GIL, DASH. A avaliação de dor crônica deve ser multidimensional, intensidade, frequência, localização, características, fatores desencadeantes e impacto funcional. Importante em perícias por ser sintoma predominante em muitas condições incapacitantes. Correlação com limitações funcionais objetivas é fundamental. Questão 383. Qual método avalia objetivamente a capacidade de preensão em perícia de mão? A. Ou observação clínica B, ou dinamometria de preensão C, ou radiografia da mão D, e eletroneuromiografia E, ou ultrassonografia. Resposta correta, B. Explicação: da dinamometria de preensão avalia objetivamente capacidade de preensão através de medição da força de pinça lateral, polpa a polpa, tridigital e garra, fornecendo dados quantitativos. Observação clínica A, ou é subjetiva, radiografia C, ou mostra anatomia óssea, NMG D, e avalia função neuromuscular, ultrassom CE, e avalia tecidos moles. Testes incluem força de preensão global, dinamômetro Jamar, força de pinça, dinamômetro específico, e testes funcionais, 9-hole peg test, box and block test. Importante comparar com lado contralateral e normas populacionais. A avaliação da mão deve incluir amplitude articular, sensibilidade, coordenação e capacidade funcional. Fundamental em perícias de trauma de mão e doenças ocupacionais. Questão 384. Em perícia de síndrome do impacto do ombro, qual estrutura está primariamente envolvida? A. O ligamento glenohumeral B, a cápsula articular C, tendão do supraespinal D, o músculo deltoide E, a articulação acromioclavicular. Resposta correta, C.
Explicação: o tendão do supraespinal está primariamente envolvido na síndrome do impacto, sendo comprimido entre cabeça humeral e arco coracoacromial durante elevação do braço. Ligamento glenohumeral, SA, e estabiliza a articulação. Cápsula, SB, ou pode estar envolvida secundariamente. Deltoide, SD, ou não é primariamente afetado. Articulação AC, CE, ou pode contribuir com os teófitos. Impacto pode progredir para a ruptura do manguito rotador. Testes específicos: Linear, flexão passiva, Hawkins-Kennedy, rotação interna com flexão, e Job, supraespinal. Tratamento conservador inclui fisioterapia e infiltrações. A avaliação deve considerar grau de limitação funcional, resposta ao tratamento, e necessidade de cirurgia. Importante causa de incapacidade laborativa em atividades com elevação dos braços. Questão 385. Qual exame complementar é fundamental em suspeita de osteoporose para a perícia? A. Radiografia simples. B. Densitometria óssea. C. Tomografia computadorizada. D. Ressonância magnética. E. Cintilografia óssea. Resposta correta: B. Explicação: a densitometria óssea é fundamental para diagnóstico de osteoporose, quantificando densidade mineral óssea e classificando conforme T-score normal, maior que -1, osteopenia, -1 a -2,5, osteoporose, menor que -2,5. Radiografia, SA, e detecta apenas perda óssea avançada. Tomografia, C, não é padrão para osteoporose. RM, D, não quantifica densidade. Cintilografia, CE, e detecta alterações metabólicas. Avalia locais específicos, coluna lombar, fêmur proximal, e antebraço. Importante para diagnóstico, monitoramento, avaliação de risco de fratura, e indicação de tratamento. Em perícias, osteoporose pode ser fator contributivo para fraturas por trauma menor e limitação de atividades por risco aumentado de fratura. Questão 386. Em avaliação de sequela de fratura de quadril, qual parâmetro funcional é mais importante? A. Dor local apenas. B. Capacidade de deambulação e transferências. C. Amplitude de movimento passiva. D. Força muscular isolada e resultado radiológico. Resposta correta: B. Explicação: da capacidade de deambulação e transferências é parâmetro funcional mais importante em sequela de fratura de quadril, determinando independência funcional e qualidade de vida. Dor isolada, SA, pode não correlacionar com função. Amplitude passiva, C, é menos importante que ativa. Força isolada, D, é componente da função. Resultado radiológico, CE, pode não correlacionar com função. A avaliação inclui marcha independente com auxílio, distância percorrida, capacidade para escadas, transferências, cama-cadeira, banheiro, e atividades domésticas. Fatores importantes: consolidação óssea, pseudartrose, necrose avascular, e osteoartrose secundária. Prognóstico funcional orienta a necessidade de cuidados e adaptações domiciliares. Questão 387. Qual teste específico avalia a ruptura do ligamento colateral medial do joelho? A. Teste de gaveta anterior. B. Teste de estresse em valgo. C. Teste de MC Murray. D. Teste de Lachen. E teste de gaveta posterior. Resposta correta: B. Explicação: do teste de estresse em valgo avalia especificamente ruptura do ligamento colateral medial, aplicando força em valgo com joelho em 30 graus de flexão. Abertura medial indica lesão do LCM. Gaveta anterior, SA, e Lachen, D, testam LCA. MC Murray, C, testa meniscos. Gaveta posterior, CE, testa LCP.
Teste deve ser comparativo com lado contralateral. Graus de lesão: estiramento. Segunda, ruptura parcial. Terceira, ruptura completa. Avaliação do joelho deve ser sistemática: VLCA, LCP, LCM, LCL, meniscos, e testes funcionais. Lesões combinadas são comuns: tríade infeliz, VLCA mais LCM mais menisco medial. Importante correlacionar achados clínicos com ressonância magnética para planejamento terapêutico. Questão 388. Em perícia de limitação por doença pulmonar obstrutiva crônica, SPOC, qual parâmetro define gravidade? A. Tosse produtiva. B. O VF1 em relação VF1 CVFC. Radiografia de tórax. D. Saturação de oxigênio em repouso. E idade do paciente. Resposta correta: B. Explicação do VF1, volume expiratório forçado no primeiro segundo, e relação VF1-CVF definem gravidade da POC, do leve, VF1 menor ou igual a 80%, moderada, 50 a 79%, grave, 30 a 49%, muito grave, menor que 30%. Tosse, já, ou é sintoma. Radiografia, C, pode ser normal. Saturação em repouso, D, se altera tardiamente. Idade, CE, ou é fator de risco. Classificação GOLD orienta tratamento e prognóstico. Avaliação funcional deve incluir um teste de caminhada de 6 minutos, saturação de oxigênio em exercício, e avaliação de dispneia, de escala MRC. Importante para perícias determinar um grau de limitação funcional, necessidade de oxigenoterapia, e capacidade para atividades laborais específicas. POC é causa importante de incapacidade respiratória. Questão 389. Qual instrumento avalia limitação funcional específica do membro superior? A. Um índice de Bartel. B. Questionário DASH-C. E escala de ranking. D. MIF. Medida de independência funcional. I. E escala de Glasgow. Resposta correta: B. Explicação do questionário DASH Disabilities of Arm, Shoulder and Hand avalia especificamente limitação funcional do membro superior, incluindo atividades diárias, trabalho, esporte e sintomas. É validado e amplamente utilizado. Bartel, SA, e avalia independência geral. Ranking, C, e avalia dependência pós-AVC. MIF, D, e avalia independência funcional geral. Glasgow, CE, e avalia consciência. DASH inclui 30 questões sobre capacidade para atividades específicas, graduadas de 1 a 5. Fornece score de 0 a 100, maior score igual maior limitação. Útil em perícias para quantificar limitação funcional autorreportada, monitorar evolução e avaliar resultado de tratamentos. Complementa a avaliação física objetiva. Importante para determinar impacto real da limitação nas atividades diárias e laborais. Questão 390. Em avaliação de incapacidade por transtorno mental, qual aspecto é fundamental? A. Um diagnóstico psiquiátrico apenas. B. Capacidade funcional para trabalho e relacionamentos. C. O uso de medicamentos. D. E histórico familiar. E. Tempo de tratamento. Resposta correta: B. Explicação da capacidade funcional para trabalho e relacionamentos é fundamental em incapacidade por transtorno mental, pois diagnóstico não determina automaticamente incapacidade. Avalia impacto real na vida laboral e social. Diagnóstico, já, ou é importante mas insuficiente. Medicamentos, C, e indicam tratamento. Histórico familiar, D, ou é fator de risco. Tempo de tratamento, CE, ou é evolutivo. A avaliação deve considerar capacidade de concentração, memória, relacionamento interpessoal,
tolerância ao estresse, pontualidade e continuidade no trabalho. Instrumentos incluem escalas funcionais, avaliação neuropsicológica e observação comportamental. Importante diferenciar limitações temporárias de permanentes. Transtornos mentais são causa crescente de incapacidade laborativa, exigindo avaliação especializada e multidisciplinar. Questão 391. Qual método objetiva a medição de espasticidade em perícia neurológica? A. Escala de Ashworth modificada. B. O teste de força manual. C. Goniometria. D. Dinamometria. E. Eletromiografia. Resposta correta: vá. Explicação da escala de Ashworth modificada objetiva a medição de espasticidade, graduando resistência ao movimento passivo de 0, sem aumento do tônus, e a 4, membro rígido. É padrão internacional para avaliação de espasticidade. Teste de força, B. Goniometria, C. E dinamometria, D. E avaliam outros parâmetros. EMG, CE, pode detectar atividade anormal mas não gradua espasticidade clinicamente. Escala considera facilidade de movimento, resistência encontrada, e ângulo em que aparece resistência. Importante em perícias neurológicas para quantificar grau de espasticidade, monitorar evolução e avaliar resposta a tratamentos. Espasticidade pode ser incapacitante, interferindo com função, posicionamento e cuidados. Correlaciona com limitação funcional e necessidade de tratamentos específicos. Questão 392. Em perícia de hipoacusia neurosensorial bilateral, qual critério define incapacidade laborativa? A. Perda auditiva leve, 25-40 dB, B. Perda auditiva moderada, 41-70 dB, C. Perda auditiva severa, 71-90 dB, ou profunda, maior que 90 dB, D. Qualquer grau de perda auditiva e apenas perda auditiva profunda. Resposta correta, C. Explicação da perda auditiva severa, 71-90 dB, ou profunda, maior que 90 dB, e define incapacidade laborativa significativa, especialmente para trabalhos que exigem comunicação oral. Perda leve, A, e moderada, B, podem ser compensadas com próteses auditivas. Qualquer grau, D, é muito amplo. Apenas profunda, CE, é muito restritivo. A avaliação deve considerar grau de perda, frequências afetadas, capacidade de discriminação vocal, benefício de próteses auditivas, e exigências específicas do trabalho. Perdas severas profundas bilaterais podem impedir comunicação efetiva, comprometendo segurança e produtividade. Importante avaliar possibilidade de readaptação para funções que não exigem audição normal. Audiometria tonal e vocal são fundamentais para a classificação e determinação de incapacidade. Questão 393. Qual parâmetro indica consolidação inadequada, pseudartrose e infratura óssea? A. Dor local persistente. B. Mobilidade anormal no foco de fratura. C. Edema residual. D. Limitação de movimento. E. O processo inflamatório local. Resposta correta, B. Explicação da mobilidade anormal no foco de fratura indica consolidação inadequada, pseudartrose, com persistência de movimento no local onde deveria haver união óssea sólida. Dor persistente, A, pode ter outras causas. Edema, C, pode ser residual. Limitação de movimento, D, pode ser por rigidez. Processo inflamatório, C, pode ser reacional. Pseudartrose é confirmada por mobilidade anormal, gap radiológico persistente, ausência de ponte óssea após tempo adequado, e sintomas funcionais. Tipos: hipertrófica, calo exuberante sem consolidação, e atrófica, ausência de calo.
fatores de risco de infecção, instabilidade, tabagismo e problemas vasculares. Importante em perícias por causar incapacidade permanente, exigindo tratamento cirúrgico complexo e prolongando afastamento laboral. Questão 394. Em avaliação de sequela de trauma raquimedular, qual exame é fundamental para a classificação neurológica? A. Radiografia simples. B. Tomografia computadorizada. C. Ressonância magnética. D. E exame neurológico padronizado, JASIA. E. Mielografia. Resposta correta, D. Explicação: o exame neurológico padronizado, JASIA, é fundamental para a classificação de trauma raquimedular, determinando o nível e completude da lesão através de avaliação motora e sensitiva sistemática. Exames de imagem, A, B, C, E, mostram anatomia mas não função neurológica. ASE avalia força muscular de grupos-chave de 0,5, sensibilidade ao toque leve e picada em dermátomos, reflexos e função esfincteriana. Classifica lesão de A, completa, AE, normal. Determina nível motor, sensitivo, zona de preservação parcial e score total. Fundamental para o prognóstico funcional, planejamento de reabilitação e determinação de incapacidade. Reavaliações periódicas detectam recuperação neurológica. Padronização permite comparação entre avaliadores e centros. Questão 395. Qual critério define incapacidade visual para efeitos legais no Brasil? A. Acuidade visual menor que 0,3 em ambos os olhos. B. Acuidade visual menor que 0,05 em ambos os olhos ou campo visual 20 graus Celsius, qualquer perda de acuidade visual. D. Apenas cegueira total. E acuidade visual menor que 0,1 em um olho. Resposta correta, B. Explicação: a incapacidade visual legal no Brasil é definida por acuidade visual menor que 0,05, 20/400, em ambos os olhos com melhor correção, ou campo visual 20 graus no melhor olho. Decreto 3.29895.29604 estabelecem critérios. Acuidade menor que 0,3, A, define baixa visão. Qualquer perda, C, é muito amplo. Apenas cegueira total, D, é muito restritivo. Acuidade menor que 0,1 em um olho, C, não constitui deficiência se outro olho normal. Classificação inclui cegueira, acuidade menor que 0,05, baixa visão 0,05 0,3 e visão subnormal. Campo visual 20 graus define cegueira legal mesmo com acuidade preservada. Importante para benefícios previdenciários, auxílio cegueira e adaptações no trabalho. A avaliação deve ser binocular com melhor correção óptica possível. Questão 396. Em perícia de limitação por artrose de joelho, qual parâmetro funcional é mais relevante? A. Intensidade da dor apenas. B. Alterações radiológicas. C. A capacidade de deambulação e atividades funcionais. D. Idade do paciente. E. Tempo de evolução da doença. Resposta correta, C. Explicação: da capacidade de deambulação e atividades funcionais é mais relevante em artrose de joelho, determinando limitação real para trabalho e vida diária. Dor isolada, A, é subjetiva, alterações radiológicas, B, podem não correlacionar com sintomas, idade, D, e tempo de evolução, C, são fatores epidemiológicos. Avaliação funcional inclui distância de caminhada, capacidade para escadas, agachamento, ajoelhar, permanência em pé sentado, e atividades ocupacionais específicas. Instrumentos, questionários específicos, SVOMAC, LICHOU,
testes funcionais, caminhada cronometrada, escada, e avaliação de limitações no trabalho. Correlação entre dor, rigidez, limitação articular e capacidade funcional determina grau de incapacidade. Importante considerar resposta a tratamentos conservadores e indicação cirúrgica. Questão 397. Qual teste específico detecta a síndrome do túnel do tarso em perícia do pé? A. O teste de Thompson. B. O sinal de Tinel no túnel do tarso. C. O teste de gaveta anterior do tornozelo. D. O teste de compressão lateral. E. O teste de Lacha. Resposta correta, B. Explicação: o sinal de Tinel no túnel do tarso detecta especificamente síndrome do túnel do tarso, aplicando percussão sobre o nervo tibial posterior atrás do maléolo medial. Teste positivo reproduz parestesias no território de distribuição do nervo. Thompson, SA, atesta a ruptura do tendão de Aquiles. Gaveta anterior, C, atesta a instabilidade do tornozelo. Compressão lateral, D, atesta outras estruturas. Lacha, CE, OE para joelho. Síndrome do túnel do tarso causa dor plantar, parestesias, queimação e fraqueza da musculatura intrínseca do pé. Eletroneuromiografia confirma comprometimento do nervo tibial posterior. Importante em perícias de dor plantar crônica e limitação para deambulação prolongada ou atividades em pé. Questão 398. Em avaliação de capacidade laborativa após infarto do miocárdio, qual parâmetro é fundamental? A. O tempo desde o infarto. Apenas. B. O teste de esforço e capacidade funcional cardiovascular. C. Os níveis de colesterol. D. A pressão arterial em repouso. E. E eletrocardiograma de repouso. Resposta correta, B. Explicação: do teste de esforço e capacidade funcional cardiovascular são fundamentais para avaliar capacidade laborativa após infarto, determinando tolerância ao exercício e detecção de isquemia residual. Tempo desde infarto, A. O é fator mas não determinante. Colesterol, C. O é fator de risco. Parar de repouso, D. E ECG de repouso, CE, são insuficientes para avaliar capacidade funcional. Teste de esforço avalia incapacidade máxima de exercício, CMETS, resposta pressórica, sintomas limitantes, arritmias e sinais de isquemia. Capacidade maior que 7 METS geralmente permite trabalhos leves a moderados. Outros fatores: fração de ejeção, função ventricular, medicamentos e revascularização. Estratificação de risco orienta liberação para atividades específicas e necessidade de restrições laborais. Questão 399. Qual método objetiva a avaliação de limitação funcional em lesão de tendão flexor da mão? A. Radiografia da mão. B. O teste de mobilidade articular ativa. C. Ultrassonografia. D. Ressonância magnética. E. E eletromiografia. Resposta correta, B. Explicação: do teste de mobilidade articular ativa objetiva a avaliação de limitação funcional em lesão de tendão flexor, testando capacidade de flexão ativa dos dedos e punho. Mede déficit funcional real. Radiografia, SA, ou não avalia tendões. Ultrassom, C, e IRM, D, ou mostram anatomia mas não função. EMG, CE, e avalia atividade muscular mas não função tendinosa específica. Testes incluem flexão ativa isolada, CFSD, flexor superficial, FPD, flexor profundo, amplitude total de movimento, força de preensão, e testes funcionais específicos. Medidas: distância polpa prega palmar, amplitude articular total, e capacidade para atividades específicas. Importante comparar com um lado contralateral. Limitação funcional determina capacidade para atividades manuais e necessidade de readaptação profissional. Questão 400.
Em perícia de fibromialgia, qual aspecto deve ser priorizado na avaliação funcional? A. E exames laboratoriais. B. E exames de imagem. C. E impacto dos sintomas nas atividades diárias e laborais. D. O número de tender points apenas. E medicamentos utilizados. Resposta correta: C. Explicação: o impacto dos sintomas nas atividades diárias e laborais deve ser priorizado na avaliação funcional de fibromialgia, pois determina incapacidade real independente de achados objetivos. Exames laboratoriais, A, ou I de imagem, B, são normais, tender points, D, confirmam diagnóstico mas não quantificam limitação, medicamentos, C, e indicam tratamento. A avaliação deve incluir incapacidade para atividades domésticas, limitações no trabalho, tolerância a esforços, qualidade do sono, fadiga, concentração e relacionamentos sociais. Instrumentos e questionários específicos CFIQ, Fibromialgia Impact Questionnaire, escalas de dor, fadiga e função. Importante documentar limitações específicas, flutuação dos sintomas, resposta a tratamentos e credibilidade dos relatos. Diagnóstico diferencial com simulação deve ser cuidadoso, baseado em inconsistências e não na ausência de achados objetivos.